de hoje é um desafio para nós, né? É um desafio cotidiano, é um desafio permanente, é uma conquista do espírito nos milênios, não é para amanhã de manhã, é nos milênios das encarnações, para a gente poder chegar a um estado de equilíbrio em que a paciência em nós já é uma realidade, já se torne uma realidade, já se possa considerar em nós uma conquista agregada ao nosso espírito, conquistada pelo nosso espírito. Enquanto isso não acontece, a gente tem que passar pelos estudos, a gente tem que se submeter a preparar palestra, né, para aprender a, aos pouquinhos, ir conquistando esse estado de ser paciente. Capítulo 9 do Evangelho, bem-aventurados os brandos e pacíficos, dentro dos subtítulos Injúrias e Violências, Instruções dos Espíritos. Então, a paciência. Este primeiro parágrafo é uma chave, é uma pequena chave de acesso a uma compreensão maior. Ele pode, quando compreendermos um pouquinho mais, ele pode abrir uma compreensão um pouco mais profunda do sentido do Evangelho para nós. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. E aí eu parei na primeira frase. Parei. A dor é uma bênção. Então nós temos que rever conceitos, porque a gente sofre, a gente padece, todos nós temos as nossas questões íntimas, as nossas dificuldades íntimas. Mas aqui o Evangelho diz assim: a dor é uma bênção. Então nós temos que abrir, temos que parar para pensar por que a dor é uma bênção. E aí vem uma coisa, um complemento deste início, que diz que Deus envia os seus eleitos. Oh, mas todo mundo sofre, todo mundo é eleito. E aí eu digo, qual o sentido profundo das palavras do Evangelho? Porque se nós formos tomar o pé da letra, todo mundo é eleito, todo mundo sofre, então estamos aqui no mesmo, digamos, estamos em pé de igualdade todos, mas como é que funciona a questão da eleição, desses eleitos? O Senhor, o Criador de tudo, de todos nós, nosso Pai, tem eleitos, tem preferidos. E a esses preferidos ele pega e coloca na encarnação para sofrer. Ai, que legal, né? Pô, Deus é bom, Deus é justo, Deus é maravilhoso, né? Mas como é que a gente vai entender uma situação como essa? Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes. Antes, bendizei de Deus onipotente, que pela dor neste mundo, pela dor neste mundo, vos marcou para a glória no céu. Tá, então, aí eu parei tudo e digo assim, vamos ver o que a gente pode extrair para que a gente possa compreender e compartilhar. Bendizei de Deus onipotente. Então Deus é onipotente porque Ele criou, Ele sabe, Ele é o absoluto. Perfeito? Bendizei de Deus onipotente que pela dor neste mundo. Peraí. Então, é neste mundo, né, o Evangelho nos traz, não quer dizer que espírito não sofra, sofre também. Mas o Evangelho, neste momento, está sendo dirigido a nós, encarnados, para a nossa compreensão, para o nosso estudo, para a nossa elevação de consciência. Vos marcou para a glória no céu.
Então eu fiquei pensando assim, Jesus reencarna Cristo, pronto. Ele foi criado por Deus, assim, perfeito, completo já. O Cristo passou pelo mesmo processo de evolução espiritual que nós, criado simples, ignorante, desde a mônada, que todos nós somos. O Cristo veio nos seus desafios encarnatórios, ele veio evoluindo, como todos nós. Ele chega ao estado crístico muito antes da formação do nosso planeta, do nosso sistema solar. Segundo Haroldo Dutra Dias, 4 bilhões de anos antes desta era, o Cristo já era Cristo. Como nós tomamos esta realidade espiritual e conseguimos encaixar ou compreender dentro deste pequeno parágrafo, dentro do processo encarnatório, dentro do processo evolutivo de cada um de nós, existem momentos de despertar da nossa consciência. Desde o reino mineral, do reino vegetal, reino animal, reino hominal, nós estamos atravessando etapas de consolidação da nossa consciência, de evolução da nossa consciência. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Este chamamento, essa evocação do Evangelho, não pode predeterminar que há uma escolha pela espiritualidade, por Deus, por Jesus, de quem vai ser agora que vai evoluir. Quem vai obedecer ao chamamento. Então, eu estava passando ali na beira do Mar Morto, ali por Genezaré, ali pelo Tiberíades, aí eu encontrei um pescador e disse assim: Pedro, segue-me, te tornes junto comigo um pescador de almas. Um plano espiritual de tamanha envergadura não pode ser fruto de um acaso, fruto de uma escolha aleatória. O Cristo não desce até nós sem que o plano de implantação do Evangelho para nós já não estivesse totalmente planejado, totalmente edificado. Quando ele chega e começa a convidar, ele está sedimentando a implantação do Evangelho aqui para nós. Então, Pedro e todos os outros apóstolos foram escolhidos, foram chamados por Jesus, porque eles estavam ali na beira do mar, estavam dando uma banda por ali. Não. Eles já tinham uma evolução, um preparo pessoal que possibilitou o planejamento, e dentro desse planejamento, o convite do Senhor, e houve a ressonância espiritual do chamamento magnético do Cristo, evocando de dentro deles já aquilo que eles já tinham conquistado como espíritos. Jamais uma situação aleatória, jamais uma situação de escolha múltipla, escolha simples, eu vou dar uma olhada. Não, aquele ali, jamais. Porque um plano dessa envergadura não passa pelo acaso. Não tem espaço para as coisas aleatórias. Então, quando Jesus escolhe
ele sabe quem ele está escolhendo, qual é o espírito que está revestido na pele de um pescador. Ele sabe quem são as pessoas que, espíritos encarnados, vão ajudá-lo, auxiliá-lo a implantar uma nova ordem no nosso planeta. Uma nova ordem divina, uma ordem das leis morais. E aí começa toda a transformação do nosso planeta, das nossas consciências encarnadas, e nós começamos a desfrutar da grande oportunidade da escolha consciente entre o bem e o mal, do bom proceder e do mau proceder, a partir da implantação do Evangelho, e ele chega até nós com uma plenitude, com uma força cada vez maior, cada vez mais lúcida. A nossa inteligência consegue compreender a sua profundidade, a sua beleza, a sua poesia, que nós chegamos nesse estado de ser hoje, podendo escolher. E aí nós vamos começar de novo. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Será que Deus fez essa escolha também aleatória? Aquele Zezinho que está ali, aquela Mariazinha que está ali dando, né? Agora ele vai ser, eu vou mandar a dor para... Não. Então, esta passagem do Evangelho nós temos que compreender, nos remetendo à nossa instância anterior, antes da nossa encarnação, onde houve um planejamento com as nossas consciências, ou se nós não estivéssemos ainda em estado de escolha, a dor nos é imposta para que possamos despertar. Mas os eleitos que o Evangelho refere são as pessoas que conscientemente decidem, na pátria espiritual, descer à encarnação, se submeter a uma série de percalços, de dificuldades, visando um único fim: a própria evolução moral. Aos poucos nós vamos compreendendo que os nossos débitos do passado são todas aquelas amarras, são todas aquelas travas, aquelas âncoras que impedem a nossa evolução. Tudo o que nós causamos de dor, tudo o que nós afrontamos nas leis divinas, se torna um pesadíssimo fardo que nós, aos poucos, vamos despertando para o resgate necessário de todas essas dores causadas. E as dores que nos causaram, o fardo dessa dor somente será aliviado quando, em estado também de compreensão profunda dos fatos divinos, experimentarmos o alívio do perdão. E aí nós nos liberamos do fardo do julgamento, do fardo do sofrimento, do fardo da dor que nos causou o terceiro, a outra pessoa, que normalmente é uma pessoa que a gente muito ama. Porque o estranho pode causar uma dorzinha, né? Mas aí a gente toma um banho, a gente vai lá, lê alguma coisa e já termina. A dor profunda e realmente séria é causada pelas pessoas que a gente mais ama, porque a gente está indefeso, né? A gente está entregue. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes, antes bendizei de Deus onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória no céu. Então, a dor deste mundo, a dor que nós estamos, ela, em muitos casos, ela já foi planejada. É a dor neste mundo. Ela foi planejada para
a nossa evolução. Eu preciso evoluir em determinado ponto. Eu tenho dificuldade em determinada situação. Então, conscientemente, como espírito, em busca da luz, em busca de uma consciência mais elevada, no planejamento reencarnatório, eu digo aos meus queridos guias: olha, tenho que passar por isso. Eu vou ter que passar por esta situação. Porque para modificar este vício emocional, esse atraso espiritual, para poder solucionar isto, eu tenho que passar por isto. E aí, então, essa é a eleição, essa é a escolha. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade. Ninguém tem paciência comigo. O Charles, né? Ninguém tem paciência comigo. Claro, a pergunta é: será que eu tenho paciência comigo? Será que nós temos paciência conosco em primeiro lugar? Porque como eu posso dar um bombom de presente para alguém se eu não tenho um bombom? Como eu posso dar para alguém algo que eu não tenho? Como posso presentear alguém com uma qualidade que eu não conquistei em mim? Como? A gente entra na classe das recomendações vazias, né? Tu tem que fazer isso, tu tem que fazer aquilo. Olha, tu tem que ir, né, recomendando ao outro aquilo que eu não faço. Impossível. Impossível. A paciência também é uma caridade. Conosco, paciência conosco. Paciência conosco não significa sermos coniventes com nossos próprios erros. Ter paciência conosco é compreender a nossa incompletude moral atual. É compreender que essa incompletude moral, ela é passível de mudança, de transformação. Nós estamos em evolução. Nós somos pessoas, espíritos, filhos do Senhor, criados à sua luz, à sua imagem, à sua semelhança, para a evolução eterna. Estamos num estado de consciência ainda precário, ainda dificultoso, porque muitas coisas que nos fazem, a gente se melindra, a gente fica, não há resignação, não há aceitação, a gente fica todo cheio de espinhozinhos. Por quê? Porque ainda estamos nesse estado evolutivo. A caridade para conosco é tentar compreender e aceitar as nossas falhas, mas nas nossas falhas também nos desafiarmos a mudar, a nos transformar nesses pontos difíceis. E deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo enviado de Deus. Uma vez que eu consigo compreender, captar e ser pelo menos um pouco tolerante com os meus erros, serei necessariamente como uma consequência irrevogável. Um ato de consequência, uma coisa é posterior à outra. Eu vou poder compreender e aceitar o erro dos meus irmãos. É como assim, eu estou com sede, quero tomar água, aí me dão um copo, não tem água, eu tento matar minha sede com aquele copo, sem água. Não. Primeiro, eu tenho que me abastecer de uma realidade íntima, não ainda de perfeição, mas de tentativa sincera, honesta, para poder oferecer, então, este desafio de alma, de ser, de encarnado, para o outro. Exemplificando com a atitude aquilo que eu sou, como estou, e aquilo que eu quero ser, que eu desejo ardentemente
ser. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. Muitas vezes é aquela coisa que tu tira a moedinha, o dinheirinho, tu pega ali e entrega pela cerca de casa, pelo portão de casa, 1 quilo de arroz e te livrou daquilo assim, saiu. Isso é muito fácil. Outra, porém, muito mais penosa e, conseguintemente, muito mais meritória. A de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho, para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. Normalmente, é o marido, é a esposa, é o filho, é a filha, é a mãe, é o pai, é aquele tio, aquela tia impertinente, é o sócio que nós cometemos um deslize, ou ele cometeu um deslize e arruinou a nossa sociedade, enriquecendo as nossas custas, digamos assim. São essas pessoas, então, que merecem este perdoar-nos. São essas pessoas que Deus coloca no nosso caminho. Porque da mesma forma como que hoje nós estamos padecendo pela atitude alheia, nós vamos cometer essas atitudes também, porque essa é a nossa situação de hoje. Vamos cometer porque queremos? Espero que não. Hoje, lá em casa, nós estamos discutindo entre o dolo e a culpa. O dolo e a culpa. Qual é a diferença entre dolo e culpa? A culpa é quando eu cometo algo sem que eu tenha vontade ou conhecimento até de que cometi. Eu venho dirigindo na estrada, foi o exemplo que nós usamos na mesa. Eu venho dirigindo na estrada, furo o pneu, o carro desgoverna e eu bato em alguém, bato um cachorro, sei lá, causo um acidente. Ok, eu sou o culpado, é a culpa. O dolo é, se eu pego o carro, vejo o meu inimigo na beira da estrada, eu pego o meu carro e atiro para cima dele e mato. Esse é o dolo. Então, quanto mais consciência do erro nós tivermos ao praticarmos, mais responsabilidade nós vamos ter no resgate. Erro, todos vamos cometer, já cometemos, estamos cometendo e vamos cometer erros. Conscientes, inconscientes. Então, cabe a nós sempre a decisão, já no estágio de consciência que nós estamos, que nos encontramos, cabe a nós sempre a decisão de prosseguir no erro ou não, de parar aquela briguinha, aquela palavra indigesta, aquele comentário maldoso, parar, não vou fazer, não quero mais, chega. E aí há um agregado de amor, há um agregado de luz, há um agregado de paz, ciência. A vida é difícil, bem eu sei. Compõe-se de mil nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. A vida de relação entre pessoas imperfeitas é uma vida de relação difícil, complexa, recheada de indiferenças, mil nadas, recheada de comentários, de agressões que são alfinetadas e que acabam por ferir, acabam causando em nós ou causando no outro uma grande dor. Vamos experimentar fincar uma agulhinha todos os dias no mesmo lugar, ver se daqui, sei lá, 3 meses, não vou dizer 10 anos, 3 meses, ver se não está um buracão aqui, né?
acaba por ferir, acaba por machucar. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. Mas a gente não olha para isso, a gente olha para as dores. E a gente renega, a gente corcoveia, e a gente não quer sofrer. E quando a gente está mergulhado num resgate sério e profundo, a gente olha para Deus e pergunta: por que eu? Por que, meu Deus? O que eu fiz para merecer isso? Mas é só olhar um pouquinho para o passado, né? Ter coragem e olhar para o passado. E se eu não olho para o passado porque não tenho condições de olhar para esse passado, por que eu sofro numa situação econômica X? Tá, situação X econômica. Por que eu sofro nisso aqui? Por que eu trabalho, nunca consigo ter uma situação econômica estável, nunca consigo estabelecer um vínculo responsável, fiel, cotidiano com uma atividade econômica? Por quê? Tá. Não sei a resposta, porque isso aconteceu há 50 encarnações atrás, eu prejudiquei. Tá, mas eu não vou acessar isso aí. Não vou acessar, não tenho tempo, não tenho paciência para acessar isso aí. Mas eu posso fazer um pequeno raciocínio, muito breve. Tudo que eu estou padecendo é exatamente na mesma proporção daquilo que eu causei. Pronto, está respondida a questão. Tudo que eu padeço hoje está diretamente ligado e proporcionalmente ao que eu cometi. Ressalva-se faz a misericórdia divina. O perdão das ofensas é humana, a misericórdia é divina, porque a misericórdia interfere diretamente na condição do resgate nosso. Isso é misericórdia. Quando dentro de uma gama de ofensas que eu pratiquei, como espírito, encarnado ou desencarnado, frente às leis de Deus, em determinado momento, eu desperto e olho para trás e me vejo envolvido em tanta necessidade reparatória que eu não tenho condições de reparar. E aí a misericórdia divina diz: não, paga 10%, mas evolui, trabalha no bem, te comporta, que as tuas penas serão um pouco aliviadas. Isso é misericórdia. O perdão é nosso. O fulano nos ofende, nós perdoamos, né? na nossa limitação espiritual. Mas nós vamos perdoando, e nós vamos conseguir perdoar tudo. A gente vai evoluir, essa é a boa notícia dessa noite. A paciência, a gente vai conquistar a paciência. Vai tranquilo. Vai custar o quê? Vai custar o quanto? Aí é a decisão de cada um, né? Aí é o passo a passo de cada um de nós. Se porém atentarmos nos deveres, o fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra à fronte. Olhar para o alto é buscar compreender que aquilo que nós estamos padecendo foi planejado no alto, foi planejado no mundo maior, na pátria espiritual. E nós então viemos aqui para nos submetermos a todas essas injunções criadas por nós mesmos. Não é por outra pessoa, por nós mesmos. Somos nós que vamos padecer aquilo que nós criamos. Então a gente olha para o alto para compreender o que já está planejado e olha para o alto para pedir auxílio dos irmãos que nos amparem,
de Jesus, que nos auxilie, de Deus. Que a gente possa então ir enfrentando essa dificuldade. Porque se a gente olha para o chão, a gente não vê saída. A gente fica preso no limbo do mundo. A gente fica rastejando no limbo da terra. Palavras do próprio Evangelho. E a gente não consegue sair da situação que se encontra. Temos que olhar para o alto. Aí nós vamos encontrar o amparo, a fortaleza, os estímulos necessários para as nossas tomadas de decisão. Coragem, amigos. Tendes no Cristo o vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer de vós, e nada tinha de que se penitenciar. O Cristo chega a Cristo e sofre um monte. Eu tenho a impressão que o Cristo não sofreu só aquela questão da cruz. Tem impressão? Não. É o que eu realmente percebo de toda a história de Jesus, que o sofrimento da cruz, aqueles últimos dias ali, eles não foram tão dolorosos para Jesus quanto perceber o atraso moral e o trabalho imenso que ele tinha pela frente, ele e os seus eleitos, né? Tinham pela frente para fazer despertar a nossa humanidade. Quando o centurião dá uma lançada nele, dói, claro que dói fisicamente, mas a dor maior era olhar para ele e dizer assim: Pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Essa era a grande dor do Cristo. A dor física, terminou com o corpo, mas a dor de olhar, eu vim trazer a luz do mundo, eu sou a verdade, a vida, eu sou o caminho da verdade e da vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele disse isso, e a gente cometeu o ato mais profano da nossa história, que não foi a crucificação, foi a não compreensão. Nós não compreendemos o Cristo. Tá bem, nós tínhamos um atraso espiritual, um atraso moral naquela época, ok? Mas e hoje? E hoje a nossa humanidade, que a gente está atravessando, o planeta está atravessando, o nosso país está atravessando momentos de profunda conturbação, é porque ainda não compreendemos as palavras do Mestre. A gente ainda não entendeu, a gente ainda não compreendeu o que ele veio fazer aqui. Ao passo que vós tendes de espiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Para concluir, então, o cristão dentro de nós é uma obra, não é apenas um estado de ser. Um estado de ser a gente pode conquistar e perder, mudar de estado. Mas uma transformação profunda de um estado de ser para outro estado de ser, sedimentado pela compreensão e pela prática da fé, isso é que nos torna cristãos. Isso é que nos torna realmente pessoas interessadas, envolvidas, errando, mas dedicadas ao aprimoramento moral, ao aperfeiçoamento pessoal. E é nisso que Jesus assenta todo o seu trabalho. Ele sabe que somos consciências para serem despertadas, que nós somos como novelos de lã, né, que nós vamos abrindo, no final não encontrar nada. Claro, é o ego que já se calou e se tornou plena luz. Então, por hoje era isso. Obrigado pela paciência.